Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Comissão parlamentar de inquérito para apurar ações contra a sexualização de crianças foi oficializado no Senado. Na guerra comercial, Fernando Haddad diz que a oposição boicotou reunião com o secretário norte-americano. Donald Trump prepara encontros na Europa para alinhar discurso a Putin. Bebê morre após ser deixado com o irmão de 5 anos. Mãe da criança estava em baile funk. Dono da Ultrafarma é preso em operação contra a corrupção. E ainda, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que pretende acelerar a votação das propostas que tratam da proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. Uma das propostas analisadas obriga a plataformas a adotarem medidas de segurança. O tema voltou ao debate após o influenciador e humorista Felipe Bressani, conhecido como Felca, publicar um vídeo acusando o influenciador paraibano Ítalo Santos de exploração de menores. Hugo Motta afirmou em entrevista que vai fazer um levantamento dos projetos já em tramitação na casa, para identificar os mais atualizados e colocar um deles em pauta ainda esta semana. Entre as propostas em análise, uma das principais obriga plataformas digitais acessadas por menores a adotarem medidas de segurança, e as empresas que não cumprirem as regras poderão ser responsabilizadas. O texto foi aprovado pelo Senado em novembro de 2024. Mas está parado na Comissão de Comunicação da Câmara desde o início deste ano. Ainda teria de passar por mais 2 comissões antes de ir a plenário. Mas a intenção de Motta é levar a proposta diretamente à votação final, por meio de um requerimento de urgência. Com esse movimento, o projeto não precisa passar pelas comissões temáticas. O texto obriga as empresas a retirar sem ordem judicial vídeos e imagens de abuso sexual infantil, assim que forem notificadas. Além disso, plataformas com conteúdo pornográfico terão de adotar métodos confiáveis para verificar idade e identidade de usuários, impedindo o acesso de menores. A proposta também cita que a criação de conta em redes sociais exigirá a veiculação ao perfil de um responsável, podendo ainda ser obrigatório um documento oficial para a comprovação de identidade. A pauta de publicidade e jogos eletrônicos também deve ser abordada no texto final. A proposta também proíbe o direcionamento de anúncios a crianças e adolescentes e a criação de perfis comportamentais para fins publicitários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reunião marcada para amanhã com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada após atuações da oposição. O encontro aconteceria para discutir o tarifaço de Donald Trump. Segundo Haddad, no dia 20 de julho, o presidente Lula pediu para ele entrar no circuito e tentar marcar uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo o ministro, as tratativas para uma nova reunião começaram no dia 21 de julho, mas a resposta norte-americana acabou com as chances de negociações. Haddad disse que os Estados Unidos estavam cancelando o encontro por conta da falta de agenda. Ele afirmou ainda que o que ficou claro para a equipe de Lula é que a questão comercial não está em foco. Segundo Haddad, poucos dias depois que ele anunciou seu encontro com Bessent, Eduardo Bolsonaro falou publicamente que inibiria qualquer contato entre os governos brasileiros e americano. O ministro acredita que isso pode ter interferido para o cancelamento da reunião. O que ele não menciona é a chegada de um avião russo sancionado pelos Estados Unidos 2 dias antes do cancelamento da reunião. O ministro disse que ainda tentou remarcar o encontro junto à assessoria do secretário do Tesouro, mas não teve sucesso. Haddad também afirmou que a medida provisória criada pelo governo Lula em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, imposto pelo presidente Donald Trump, prevê 3 linhas de atuação junto às empresas brasileiras: financiamento, compras públicas e uma parte que envolve a análise de impostos. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou hoje que a inflação caiu para 5,23% no mês passado. O preço do café teve a primeira queda registrada desde dezembro de 2023.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou novos números da economia do país. Em julho, a inflação caiu para 5,23% no acumulado de 12 meses, levemente abaixo dos 5,35% do mês anterior, mas ainda acima da meta oficial. O indicador ainda não reflete os efeitos das tarifas punitivas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entraram em vigor na semana passada. De acordo com o IBGE, o índice mensal de julho foi de 0,26% contra 0,24% em junho. O dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que antecipavam 0,34% de inflação mensal em julho, no relatório Focus do Banco Central. A inflação é um tema sensível para o governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade caiu nos últimos meses, em parte devido aos preços dos alimentos. O governo antecipou que esses preços podem cair no país nos próximos meses devido às tarifas americanas, que afetam a exportação de produtos como café e carne. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, disse essa semana que o governo já devolveu mais de R$1 bilhão aos aposentados e pensionistas que foram roubados por entidades associativas. O INSS informou também que os valores foram pagos de forma integral e corrigidos pela inflação. O presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone. Os dois países confirmaram conversas sobre multilateralismo e também sobre autossuficiência na parte sul do planeta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o colega chinês Xi Jinping. Nos últimos meses, os dois tentaram apresentar seus países como defensores veementes do sistema comercial multilateral, em contraste com a ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Xi defendeu que os dois países podem dar exemplo de autossuficiência no sul global em um momento de desafios comerciais e geopolíticos. A ligação de Xi para o presidente brasileiro aconteceu poucas horas após Trump anunciar mais uma prorrogação de 90 dias para a trégua tarifária que mantém com Pequim. Também aconteceu após Lula informar na semana passada que pretendia conversar com os líderes da Índia e da China para estudar uma resposta coordenada às tarifas americanas. A agência estatal de notícias Xinhua apontou que Xi disse que as relações entre China e Brasil estão em seu melhor momento e destacou que todos os países devem se unir e se opor de maneira firme ao unilateralismo e ao protecionismo. A presidência brasileira disse em um comunicado que a conversa telefônica durou aproximadamente 1 hora, que os dois líderes discutiram vários temas, como a guerra na Ucrânia e a luta contra a mudança climática. A China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma denúncia contra 2 pessoas que movimentaram mais de R$1 milhão via Pix para alimentar pessoas que estavam em frente ao quartel-general do Exército em janeiro de 2023. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o casal seja condenado pelos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas para agir contra os poderes constitucionais no contexto que gerou os atos de 8 de janeiro. No documento encaminhado ao Supremo, Gonet detalha que Rubem Abdala Barroso Júnior e Heloísa da Costa Leite agiram de maneira consciente e voluntária, com postagens em redes sociais e organizações de encontros em acampamentos em frente às unidades militares, com o objetivo de contaminar o sistema eleitoral. Paulo Gonet afirmou que o acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, funcionava como ponto de encontro da associação criminosa. Segundo a denúncia, Rubem era responsável por uma tenda de alimentação no acampamento e tinha diversas faixas com pedidos de doações. O texto afirma que Heloísa tinha uma movimentação de pouco mais de R$ 1.200 na conta, que era do salário dela. Mas nos meses anteriores ao protesto, a denunciada realizou transações de mais de R$1 milhão em crédito e cerca de R$ 730 mil em débito. Além disso, o documento detalha que após o 8 de janeiro, Rubem realizou 17 saques em espécie, que somaram um pouco mais de R$ 19 mil. Os dois ainda não têm representação de advogados no processo. Repórteres Sem Fronteiras e União Europeia criticaram Israel após a morte de jornalistas na faixa de Gaza. Israel afirmou que os terroristas do Hamas se passavam por profissionais da imprensa.
A organização pró-liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras se posicionou sobre a morte de jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Da sede da ONG em Paris, a diretora de projeto, Louise Louin Bichet, denunciou como assassinato assumido pelo exército israelense o episódio de domingo. O assassinato de Anas al-Sharif era previsível, foi planejado, quase anunciado. Havia meios para preveni-lo. De fato, devemos ser muito mais firmes, muito mais rigorosos. E esse é o papel de todos os estados que estão testemunhando o que está acontecendo hoje. As Forças Armadas de Israel admitiram que o correspondente da Al Jazeera em Gaza, Anas al-Sharif, era um alvo. Segundo autoridades israelenses, ele lideraria uma célula terrorista do Hamas. Do ponto de vista da RSF, é uma tática que já vimos, notavelmente no verão passado, que consiste de fato em falar sobre evidências que não são absolutamente comunicadas ou compartilhadas e que, mais uma vez, é usada como justificativa para um assassinato direcionado. Mais uma vez, já são mais de 200 jornalistas mortos desde 7 de outubro de 2023 na faixa de Gaza, e isso não é uma coincidência. Faz parte de uma estratégia do exército israelense para criar um apagão quase completo de informações. Mais cedo, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou o ataque israelense e enfatizou que profissionais da comunicação nunca devem ser alvos de uma guerra. O CPJ ainda acusou Israel de seguir um padrão para classificar jornalistas como ativistas do movimento islamista Hamas sem apresentar evidências confiáveis. Através da sua chefe de diplomacia, Kaja Kallas, a União Europeia condenou a morte dos jornalistas da rede de televisão Qatari durante uma videoconferência com ministros das Relações Exteriores para uma conversa sobre a guerra no território palestino. O bloco de 27 países enfrenta uma divisão entre apoiadores de Israel e aqueles que defendem os palestinos, o que impediu que tomassem medidas claras com relação a Gaza. O Fundo Soberano da Noruega anunciou que vai vender as participações em 11 empresas israelenses. O banco descobriu que investiu em um fabricante de motores para aviões de combate de Israel. O Fundo Soberano da Noruega confirmou nesta segunda-feira que vai vender as participações em 11 empresas israelenses. A organização descobriu que tinha investido na Bet Shemesh Engines Holdings. A empresa de Israel fabrica peças para os motores utilizados nos aviões de combate israelenses na faixa de Gaza. O Fundo Soberano é o mais importante do mundo. A guerra de Israel em Gaza resulta em sofrimento terrível. Pessoas estão sendo mortas, a ajuda não chega e muitos não recebem comida suficiente. A Noruega está entre os países que claramente condenaram essas violações do direito internacional e exigiram o fim imediato das hostilidades, a libertação de todos os reféns e o acesso irrestrito à ajuda humanitária. A Noruega também apoia a Autoridade Palestina e fomos um dos primeiros países ocidentais a reconhecer a Palestina como um Estado. O Fundo Soberano Norueguês é também conhecido como Fundo Petroleiro, porque se alimenta das enormes receitas oriundas das exportações de petróleo e de gás do país. Ele tem ativos no valor de 1,9 trilhão de dólares, mais de 10 trilhões de reais, com investimentos espalhados por todo o mundo. A Austrália anunciou que vai reconhecer o Estado palestino. A Austrália vai reconhecer o Estado palestino. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, após outros países tomarem a mesma decisão. O reconhecimento será feito em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas. A comunidade internacional está se mobilizando para estabelecer um Estado palestino e se opõe a ações que minam a solução de dois estados. O governo Netanyahu está expandindo rapidamente os assentamentos ilegais. A violência dos colônios na Cisjordânia aumentou. Houve ameaças de anexação dos territórios palestinos ocupados e propostas de deslocamento forçado permanente do povo palestino. Vários países, incluindo Canadá, França e Reino Unido, anunciaram a intenção de reconhecer o Estado palestino, desde que Israel iniciou a ofensiva em Gaza há quase 2 anos, em resposta a um ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas. Segundo uma contagem da agência France Press, pelo menos 145 dos 193 membros da ONU reconhecem ou pretendem reconhecer o Estado palestino. O
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conversar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A Rússia quer parte do território ucraniano para encerrar a guerra na Europa. Trump anunciou que vai conversar com líderes europeus ao longo dessa semana para coordenar uma posição comum. Na próxima sexta-feira, Putin e Trump vão se reunir a sós no Alasca. Trump adiantou que vai pressionar o russo a encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente ainda afirmou que vai tentar negociar a devolução de territórios para a Ucrânia, mas confirmou que deve haver uma troca. No final de semana, líderes da Europa pressionaram pela inclusão da Ucrânia nessas conversas e disseram que o caminho para a paz no país não pode ser decidido sem a Ucrânia. A escolha do local, um estado remoto e de difícil acesso dos Estados Unidos, reflete a complexidade e os desafios das negociações entre as duas potências. O Alasca, inclusive, foi parte da Rússia até o ano de 1867. O local também oferece segurança a Putin, que é alvo de mandado de prisão internacional por crimes de guerra relacionados à deportação forçada de crianças ucranianas. Donald Trump prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China. Pequim afirmou esperar avanços positivos e reforçou a disposição para manter o diálogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por veículos de comunicação americanos. De acordo com a rede de televisão CNBC e o Wall Street Journal, o republicano formalizou a decisão em um decreto. Ambos citaram uma fonte anônima da Casa Branca. Pouco antes, o magnata havia dito a repórteres que as negociações com Pequim iam muito bem. Vamos ver o que acontece. Com a China, nós temos lidado muito bem com a China, como provavelmente ouviram. Eles estão pagando tarifas enormes para os Estados Unidos e vamos ver o que acontece. Eles têm lidado muito bem. O relacionamento é muito bom entre o presidente Xi e eu. Mais cedo, a China anunciou que esperava um resultado positivo para as negociações com Washington. Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que Pequim espera colaborar com os Estados Unidos para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado e se esforce para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. A China tem sido o principal alvo de Washington desde o primeiro mandato de Trump, pressão mantida durante o governo do sucessor Joe Biden e reforçada no segundo mandato do magnata. As duas nações protagonizaram uma escalada que elevou as tarifas para 125% sobre os produtos americanos e 145% para os chineses, antes de concordarem em maio com um retorno a taxas de 10% para um e 30% para o outro. Desde então, delegações americana e chinesa tiveram reuniões para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira na terça-feira. O republicano também anunciou que a empresa de tecnologia NVIDIA vai pagar 15% das vendas dos chips H20 para a China. O governo norte-americano limitou as exportações à Ásia, alegando segurança nacional. O presidente Donald Trump confirmou nos relatos de que a gigante de semicondutores NVIDIA pagaria aos Estados Unidos 15% de sua receita com as vendas de determinados chips de inteligência artificial para a China. Em declarações a repórteres na Casa Branca, Trump argumentou que os chips H20 da NVIDIA estão obsoletos, apesar de já terem sido alvo de restrições de exportação. O magnata disse que, para suspender as restrições, concordou com a porcentagem de 15%. O grupo do setor de semicondutores NVIDIA e a Advanced Micro Devices concordaram em pagar ao governo dos Estados Unidos 15% de sua receita procedente das vendas de chips de inteligência artificial à China. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, se reuniu na quarta-feira com o presidente americano Donald Trump em Washington e os dois concordaram que a empresa vai repassar uma parte de sua receita ao governo federal. Financial Times, Bloomberg e New York Times afirmaram que este é um acordo inédito no mercado internacional de tecnologia. Os investidores acreditam que a inteligência artificial vai transformar a economia global e a NVIDIA, líder mundial na fabricação de chips essenciais para o setor, se tornou em julho a primeira empresa a atingir uma avaliação de 4 trilhões de dólares, ou mais de 21 trilhões de reais em valor de mercado. O Ministério Público do Equador investiga a morte de 12 recém-nascidos em um hospital da capital.
O Ministério da Saúde do país afirmou que as mortes podem ter sido causadas por uma contaminação bacteriana. O Ministério Público do Equador abriu uma investigação sobre as mortes de 12 recém-nascidos no Hospital Obstétrico e Pediátrico da Universidade de Guayaquil, após o Ministério da Saúde indicar que 2 das mortes poderiam ser atribuídas à contaminação bacteriana. Em um comunicado, a pasta da saúde informou que foram registradas 12 mortes de recém-nascidos por causas multifatoriais na unidade de terapia intensiva neonatal relacionadas ao nascimento prematuro, mas negou que os médicos reutilizaram tubos nasais de oxigênio. No sábado, a Prefeitura de Guayaquil alegou sem provas que recém-nascidos morreram devido à falta de cânulas nasais que custam no máximo $4. O Ministério Público informou que vai coletar depoimentos de mães, testemunhas e outras pessoas que possam saber o que aconteceu. Também solicitou ao hospital a entrega dos prontuários médicos. A falta de suprimentos e medicamentos em unidades de saúde públicas do Equador é um problema crescente que gera constantes reclamações de associações de pacientes e médicos. A crise econômica na Bolívia afeta a rotina da população, especialmente dos mais pobres. Os problemas resultaram em filas nos postos de gasolina e um aumento no valor do dólar. Em La Paz, na Bolívia, a poucos dias das eleições gerais de 17 de agosto, consumidores percorrem dezenas de lugares em busca de pão fresco. A crise econômica deixou os padeiros sem farinha novamente. Estamos esperando com muita ansiedade a chegada das eleições para mudar este modelo que nos empobreceu bastante. A escassez de alimentos, combustíveis e dólares aumenta o descontentamento na Bolívia antes das eleições presidenciais e legislativas. Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda não aparece nas pesquisas como alternativa de poder. 2 candidatos de direita, o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga, dominam a preferência dos eleitores. O governo do presidente Luiz Arce, que não vai tentar a reeleição, praticamente esgotou as reservas internacionais de dólares para sustentar sua política de subsídios. E importa gasolina e diesel, além de insumos como trigo, e vende a preços menores no mercado interno. Mas sem divisas para as compras internacionais, a disponibilidade dos produtos se tornou inconsistente, resultando em longas filas. Com este governo não há esperança. Este governo tem que sair e entrar um governo que entenda como vivem os pobres. Em meio a uma inflação anual de 24,8% em julho, a mais alta desde 2008, a marraqueta, um pão semelhante ao francês, é um dos poucos produtos que não encareceu por conta do controle de preços do governo. Outros pães sem subsídio até aparecem nas prateleiras, mas como muitos produtos, subiram de preço e não são acessíveis para todos. A escassez da marraqueta é um problema corriqueiro no mercado, assim como acontece com o óleo ou arroz. Nos postos de gasolina, motoristas perdem horas de trabalho para enfrentarem longas filas. Hoje de manhã eu vim às 6 e estou entrando para abastecer às 11. São mais de 3, 4 horas na fila. A exportação de gás natural era o principal motor da economia boliviana e uma fonte significativa de renda para o país, mas está em queda livre desde 2017. De acordo com o governo, no ano passado as vendas do combustível representaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, enquanto os desembolsos feitos ao exterior, por dívida externa e importações, alcançaram 5 bilhões, ou mais de 30 bilhões de reais. O valor do dólar duplicou no mercado paralelo, causando uma elevação no preço de vários produtos básicos. Não temos dólares, há fila para abastecer, para o pão e para tudo. Vão aos hospitais e não há medicamentos. Este professor da Universidade Maior de San Andrés afirma que os bolivianos hoje, em geral, são mais pobres. O pouco que havia sido conquistado nos anos anteriores foi se perdendo. E por quê? Porque a economia se contraiu, o desemprego aumentou. Portanto, a geração de emprego pelo setor informal cresceu muito mais. Ha aumentado muito mais do que estava. Um estudo da Fundação Jubileu alerta que a pobreza atual seria de 44% se levado em conta o aumento do custo de vida, muito acima dos 36% divulgados pelo governo. Pacheco afirma que a Bolívia está à beira de iniciar um processo hiperinflacionário, já que o governo busca estabilizar a economia por meio da emissão de moeda local.
Segundo o especialista, para conter a crise são necessárias medidas de choque, como uma mudança na política de subsídios e o fechamento de empresas públicas deficitárias. No próximo bloco, a polícia prende empresário suspeito de matar gari em Minas Gerais. E veja também, dono da Ultrafarma é preso em operação contra a corrupção. A polícia de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de matar um gari de 44 anos. O crime ocorreu após uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. O crime aconteceu no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Testemunhas contaram que Laudemir Fernandes estava trabalhando na coleta quando o empresário passou de carro pela rua e exigiu que o caminhão de lixo fosse retirado da via para que ele conseguisse passar com o carro dele. Após discutir com a motorista do caminhão, o empresário desceu do carro e disparou contra os garis. René da Silva Nogueira Júnior foi preso após um cerco ser montado em torno da academia onde ele estava. A mulher que dirigia o caminhão afirmou que tinha espaço suficiente para o carro passar antes de René iniciar a discussão e efetuar os disparos. A prefeitura informou que Laudemir prestava serviços por meio de uma empresa terceirizada de limpeza e afirmou que está prestando apoio à família dele. Um bebê de 8 meses morreu após a mãe deixar o recém-nascido com o irmão, de 5 anos, para ir a um baile funk no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, Vanusa Moura, de 23 anos, deixou o alimento pronto e instruiu que o filho de 5 anos desse ao bebê quando ela chorasse. Após as instruções, a jovem saiu de casa na madrugada de domingo e só retornou para casa por volta das 8h30 da manhã. Vanusa Moura percebeu que a criança não respirava e a tentou levar para a unidade de pronto atendimento, mas não teve sucesso. A jovem de 23 anos foi presa ainda na unidade hospitalar. Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente os filhos sozinhos em casa para sair. Ao todo, ela tem 5 filhos, mas apenas os 2 moravam com ela. Vanusa vai responder por abandono de incapaz seguido de morte. Já o menino de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar. Uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje 16 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha suspeita de roubar condomínios de alto padrão. A polícia afirma que o grupo tinha ligações com o primeiro comando da capital. As investigações começaram no dia 13 de maio, após a invasão de alguns condomínios no bairro da Santa Cecília, na região central de São Paulo. Um grupo de 10 criminosos entrou nos prédios usando carros similares aos de moradores e placas clonadas. Depois que um carro entrou, eles renderam os funcionários e moradores, liberando a entrada de outros veículos da quadrilha para fazer o arrastão em 6 apartamentos. Segundo a polícia, o que mostra a sofisticação da quadrilha é que na véspera do assalto, 3 homens foram até o prédio e cortaram os cabos de internet para inviabilizar o sistema de monitoramento e controle da portaria. O mesmo método foi usado em outros crimes recentes. Na semana passada, em Moema, criminosos renderam um homem de 63 anos que chegava em casa, levando dinheiro, cartões bancários e o carro da vítima. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de prisão na capital paulista e também em Diadema, Cotia, Guarulhos, Osasco e Jundiaí. A polícia afirmou que o grupo tinha ligações com o primeiro comando da capital. O empresário e dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã de hoje, suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção com auditores fiscais. Mário Otávio, executivo da Fast Shop, também foi alvo de prisão. Sidney Oliveira, dono da rede de farmácia Ultrafarma, foi alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo na manhã de hoje. O empresário, famoso por popularizar o conceito de remédio barato, é um dos alvos da Operação Ícaro, que investiga um suposto esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$1 bilhão em propina para um auditor fiscal. Além de Sidney Oliveira, Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop, e o auditor fiscal envolvido também foram presos. O fiscal, apontado como principal operador, teria manipulado processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários das empresas.
Durante a operação, a polícia encontrou sacos com pedras preciosas e mais de R$1 milhão em espécie. As redes varejistas Oxxo e Calunga também foram citadas como suspeitas de envolvimento nesse esquema. Em coletiva de imprensa, o promotor Roberto Bodini, do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, afirmou que outras empresas podem ter se valido do mesmo esquema para a liberação de crédito. O promotor ainda afirmou que as empresas estão sendo investigadas e que, por esta razão, não citaria os nomes das companhias. Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou mortos e desaparecidos na região metropolitana de Curitiba. Em um primeiro momento, o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, informou que 8 funcionários da empresa estavam na fábrica no momento da explosão. Mas horas depois, a capitã do Corpo de Bombeiros do Paraná detalhou a ocorrência e afirmou que 11 pessoas estavam no local, sendo que 2 conseguiram sair e não foram atingidas. 9 pessoas estão desaparecidas, entre elas 6 homens e 3 mulheres. Em nota, a Enaex Brasil lamentou o acidente e informou que presta cuidado aos familiares das vítimas, que estão sendo atendidas dentro das dependências da empresa. A seguir, a descoberta histórica de pesquisadores brasileiros e os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Uma pessoa morreu durante um incêndio florestal na cidade de Três Cantos, na Espanha. A Europa sofre há dias com uma onda de calor. Vários incêndios estão afetando a Espanha. O presidente regional de Madrid informou que um homem morreu em um incêndio que atingiu a cidade de Três Cantos, a 25 quilômetros do centro da capital. O fogo se espalhou rapidamente, impulsionado por rajadas de vento de 70 km por hora. Enquanto isso, as praias de Tarifa, na Andaluzia, foram novamente atingidas pelas chamas vindas das montanhas próximas, forçando a rápida evacuação de milhares de turistas. Esses incêndios se juntam a dezenas de outros que assolam a Espanha e forçaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas. A região noroeste de Castela e Leão foi atingida por cerca de 30 focos, incluindo um que afetou a região de Las Médulas, patrimônio mundial por suas minas de ouro da era romana. Os incêndios coincidem com uma onda de calor que entrou em seu 10º dia, provavelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco. Pesquisadores do Rio descobriram uma nova espécie de peixe pré-histórico na Antártica. O fóssil tem cerca de 66 milhões de anos e mede apenas 6 centímetros. A descoberta foi feita durante uma expedição à ilha James Ross. Segundo o paleontólogo Arthur Brum, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o solo da região empurra fragmentos rochosos para a superfície, o que permite a identificação visual dos fósseis. Ele afirma que a descoberta aconteceu ao acaso, durante uma caminhada. O fóssil passou por uma tomografia computadorizada, o que permitiu aos cientistas examinar estruturas internas, que não seriam visíveis a olho nu. A análise permitiu aos pesquisadores reconstruir o ecossistema da Antártica no período pré-histórico. Na época, o continente tinha temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius, com uma fauna rica em peixes, aves, répteis e anfíbios. A vegetação inclui espécies hoje comuns no Brasil, como araucárias, pinheiros e samambaias. Segundo a bióloga Valéria Galo, professora titular do Departamento de Zoologia da Universidade, a Antártica guarda informações essenciais sobre a evolução da vida no Hemisfério Sul. Ela afirma que descobertas como essa revolucionam o entendimento sobre como ecossistemas antigos responderam às mudanças ambientais. A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou o 12º álbum da carreira. Taylor Swift anunciou a pré-venda de seu 12º álbum de estúdio. A estrela pop americana divulgou o título da produção, The Life of a Showgirl. Sua loja online exibia imagens borradas de um disco de vinil, um CD e uma fita cassete sobrepostas por um cadeado laranja brilhante, explicando que a capa do álbum será revelada posteriormente. Um aviso indica que a data de lançamento ainda não é conhecida e que o álbum será lançado até 13 de outubro. Seu disco anterior, lançado no ano passado, vendeu 1,4 milhão de cópias apenas no primeiro dia. A vencedora de 14 prêmios Grammy, que vinha em desacordo com executivos de gravadoras desde 2019 sobre a propriedade de suas músicas, anunciou que havia comprado todo o seu catálogo por um valor não revelado.
A compositora, de 35 anos, também quebrou o recorde com sua turnê The Eras Tour, que durou quase 2 anos. No interior da província de Wuhan, na China, uma professora segura um pincel de tinta e desenha os caracteres de uma escrita secreta criada por mulheres há séculos. Agora, essa tradição volta a ser valorizada e aprendida pelas novas gerações. Em um ateliê na província de Hunan, no centro da China, uma professora traça suavemente com um pincel de tinta os caracteres de uma escrita secreta inventada há séculos pelas mulheres. O Nushu, que literalmente significa escrita das mulheres, foi criado há cerca de 400 anos, quando as mulheres não tinham acesso à educação e nem à escrita tradicional. Graças ao Nushu, elas podiam se comunicar entre si por meio de cartas, canções ou até bordados, contornando a sociedade patriarcal. O Nushu traz calma. Quando o pincel toca o papel, a força flui para dentro de nós. Quase 100 estudantes participaram de uma oficina de uma semana, organizada pelas autoridades locais para promover o Nushu. Mas a escrita também brilha na internet. No Xiaohongshu, um aplicativo chinês similar ao Instagram, o número de visualizações da tag Nushu alcança os 72 milhões. A maioria são publicações de mulheres jovens que postam fotos de tatuagens ou outras criações com esta escrita ancestral. Encontrei a escrita online e me interessei muito. Sinto que é um sistema de escrita único, próprio das mulheres. É por isso que escolhi vir aqui, para aprender e aprofundar meu conhecimento. Transmitido de geração em geração, de mães para filhas, o Nushu ganha força em toda a China e, mesmo sendo considerado um símbolo de força feminina, já extrapola a barreira dos gêneros. Tao Yushi, estudante de animação de 23 anos, é um dos poucos homens na oficina. Ele conta que quer aprender o Nushu para inspirar suas criações. Trata-se de transmitir a cultura herdada de nossos ancestrais. É algo que todos devem se esforçar independentemente de serem mulheres ou homens. Isso basicamente cria um santuário para nós, um espaço seguro onde podemos expressar nossos pensamentos, confiar em nossas irmãs e conversar sobre qualquer coisa. As palavras escritas com Nushu são lidas em um dialeto local, o que complica seu aprendizado para os habitantes de outras regiões. Mesmo assim, sua elegância e singularidade explicam o renovado interesse por essa arte de quase 500 anos. E a final da Copa Libertadores deste ano será novamente em Lima, na capital do Peru. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que o Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que vai ser disputada no dia 29 de novembro. O Monumental, que pode receber até 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil pessoas. Foi nele que foi realizada a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, em 2019, quando o Flamengo derrotou de virada o River Plate da Argentina e se sagrou bicampeão da Libertadores. Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas. Desde a mudança de formato, a decisão também já aconteceu no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos hoje. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão fazer o clássico desta fase. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense e decide a vaga jogando na Neoquímica Arena. Vasco e Botafogo vão se enfrentar com o jogo de volta acontecendo no São Januário. E o Bahia enfrenta o Fluminense. A primeira partida das quartas de final acontece no dia 27 de agosto. E o Corinthians perdeu para o Juventude. Vamos ver. O Corinthians foi a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. E olha, os donos da casa entraram muito mais motivados. Gabriel Pereira abriu o placar aos 27 minutos de partida. Já no segundo tempo, Matheus Babi ampliou. O Corinthians ensaiou uma reação com Mateuzinho aos 45 minutos do segundo tempo, mas foi só. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.